Então, a ansiedade, né, é uma emoção. Vou recapitular que o pessoal tá chegando. É uma emoção que faz parte, todo mundo sente essa emoção. E na dose certa, ela tem essa finalidade de fazer com que a gente haja, que a gente tome iniciativa, que a gente resolva os problemas, que a gente busque soluções, certo? Então, na dose certa, a ansiedade, ela é importante. E onde é que existe o perigo dessa ansiedade? É quando ela se torna disfuncional para o sujeito, que é aí onde chega o X da questão. É quando essa emoção ela está tão intensa que ela provoca emoções negativas, então o sujeito fica com medo, a pessoa se sente mal, sente essa emoção no corpo de alguma forma, ou né, através de sintomas como dores estomacais, taquicardia, sudorese, enfim, vários outros sintomas, dores de cabeça. Então, a ansiedade, ela se torna disfuncional é quando a gente percebe que ela está fazendo mal para esse sujeito. É quando essa emoção de ansiedade, ela não tem mais, ela não está mais com a finalidade de buscar soluções e agir. Ela simplesmente paralisa o sujeito e faz com que se torne uma emoção negativa naquele momento, tá? Então é muito importante a gente diferenciar esses aspectos, porque nem toda ansiedade é negativa, tá? Um outro exemplo é quando a gente está ansioso, por exemplo, com uma viagem, na expectativa de viajar, de descansar, de passear. Quando uma criança ela está na ansiedade de um aniversário, porque ela está na expectativa que o aniversário dela vai ter o personagem tal, X, Y, Z, vai ter brigadeiro, vai ter uns amigos. Então é mais uma ansiedade de expectativa. Essa ansiedade, ela é natural. Igual como uma ansiedade de um adulto que fica na expectativa de algum acontecimento especial, certo? A ansiedade que se torna ruim e negativa, que a gente fala que é disfuncional, é quando esse sujeito ele não consegue mais fazer nada. Ele só pensa naquilo, tudo que ele faz, ele remete àquilo. Então, acaba atrapalhando outros aspectos. Então vamos agora focar bem na infância. Eu quis fazer esse paralelo e essa diferenciação entre essa ansiedade, que é uma emoção natural, e uma ansiedade que a gente considera mais um aspecto patológico, né, da palavra, é que a gente precisa diferenciar isso também no âmbito da infância. Muitos pais chegam e falam assim: ai, Carol, meu filho é muito ansioso, porque quando a gente viaja, ele fica perguntando se está chegando, ou quando está perto do aniversário, né? Meu filho fica perguntando 1000 vezes quando é que é o aniversário. E aí entra numa banalização da ansiedade, porque a ansiedade não é nesse aspecto negativo sempre, tá? Mas em alguns aspectos ela pode ser sim negativa nesse excesso, igual como a emoção do medo. O medo também tem uma finalidade na nossa vida, que é uma finalidade de proteção, de sobrevivência. Sem a emoção do medo, a gente coloca em risco a nossa vida. Porém, o medo em excesso pode ser disfuncional para esse sujeito, então ele pode trazer prejuízos. Uma pessoa que tem medo intenso, uma criança que tem medo intenso, medo de tudo, pode ser uma emoção que pode atrapalhar essa criança, às vezes atrapalha a criança na socialização, né, na autonomia dessa criança. Então, o medo, ele pode também trazer prejuízos. Da mesma forma, a ansiedade. Por isso que é importante essa diferenciação da ansiedade, que é natural do processo, que todo mundo vai sentir em alguns momentos, às vezes específicos da vida, às vezes são momentos isolados, tá? Situações isoladas, e aquela ansiedade que traz prejuízos. Ok até aí, gente? Vocês estão compreendendo? Bom, e aí como é que a gente vê que aquela ansiedade ela está sendo, a gente considera que está estranho, que está em excesso? É quando uma criança, ela não é só a criança, a ansiedade ela não se caracteriza somente na repetição da criança perguntando: ai, meu aniversário, quando é meu aniversário mesmo? Ai, a gente vai sair que horas? Ah,
Meu priminho vem que horas? Não é nessa repetição de perguntas, de perguntar. A ansiedade, que ela é patológica, ela é negativa, ela traz aspectos de sofrimento para essa criança. Então, é comum a gente encontrar crianças ansiosas que elas apresentam um quadro de dores abdominais. Então, criança que sente dor de barriga, né, porque ela está com uma ansiedade intensa. Crianças que relatam sentir dores de cabeça. Crianças que, às vezes, desenvolvem tiques nervoso por conta de uma ansiedade. Choro intenso. Crianças que não têm um sono, né, um sono restaurador, um sono bom de descanso. Então, é a criança que tem um sono muito agitado, que ou tem insônia, o roer as unhas. O roer as unhas, gente, nem sempre está atrelado, às vezes as pessoas fazem essa relação. Nem sempre, até os tiques também, o tique, o roer a unha, pode ter fundo de ansiedade, pode, mas também tem às vezes um aspecto muito mais de comportamental e de mania. É como se fosse um toque de comportamento. E às vezes a criança, ou até um adulto, como o roer as unhas, até o tique também, não tem somente um aspecto, não pode ter um fundo ansioso, pode, mas nem sempre tem. Às vezes é um aspecto de mania também, tá? Então, a ansiedade, ela pode trazer várias consequências negativas no corpo, tá? Nesses sintomas. E a Maria falou assim, que o filho dela transpira em excesso nas mãos e nos pés também é um sintoma, a transpiração. Então, a gente vê que tem várias formas dessa ansiedade ela ser sentida por essa criança, tá? Quem tem experiência em escola, trabalha em escola, né? Ou já passou também por uma situação com um filho em escola, de crianças que às vezes criam um pânico, um pavor de fazer provas, de serem avaliadas, ou então crianças que estão passando por um processo difícil de socialização, elas às vezes desenvolvem um quadrozinho de ansiedade, e aí sente aquela dor de barriga, reclama de dor de barriga, e os pais não sabem muito bem se isso se isso realmente a criança está sentindo, é um mecanismo de defesa para não ir para a escola, então gera sempre uma confusão, e por isso que é importante sempre avaliar, né? Nunca diminuir essa sensação no corpo da criança, porque muitas vezes nela a criança realmente sente, né? Sente mesmo no corpo. A Josiane fala, meu filho também pula quando está ansioso. Tem crianças que elas refletem isso com alguns comportamentos, como pular, né? Ou como puxar o cabelo. Tem crianças que ficam puxando, né, os fios do cabelo. Então tem vários mecanismos, né, que acontecem quando uma criança ela está num quadro realmente de ansiedade patológica. Aí a gente entra nesse aspecto, né, que é essa diferença de uma ansiedade que é natural e bem pontual, né, quando a criança ela está numa expectativa de algo específico, que é uma festinha, que é uma viagem, né, que é o Dia das Crianças, que é algo bem específico, e existe uma ansiedade que acaba trazendo prejuízos. E é essa diferenciação que vocês precisam fazer. Essa expectativa é natural. Todo mundo, de alguma forma, tem, em alguma situação na vida, passa por situações de ansiedade, mas é uma ansiedade que tem um limite, que não faz mal, sabe? Que a gente só fica naquela expectativa, pensa, mas consegue seguir, fazer suas atividades de forma rotineiras, normais, não prejudica. Mas quando essa ansiedade ela está muito intensa, essa criança ela só vive em função disso e ela está trazendo prejuízos, né? A gente percebe que ela ou está somatizando, né? Ela de alguma forma está apresentando um sofrimento, aí que entra um grande ponto que a gente precisa prestar atenção. Às vezes tem crianças que apresentam uma ansiedade numa compulsão de comer. Então, crianças que estão muito ansiosas, elas comem bastante. E aí a gente percebe crianças que quando elas estão num momento que elas estão mais tranquilas, elas comem com mais calma, com mais moderação. E crianças que estão em um momento de muita ansiedade, elas comem
compulsivamente, elas comem rápido, elas comem muito, elas têm muita fome. Então, são essas nuances que a gente precisa só observar. Por isso que eu digo que nem toda ansiedade é negativa, nem toda ansiedade é um aspecto que a gente precisa se preocupar, tá? E aí, quem é que diagnostica uma ansiedade sendo ela patológica? É o médico. Então, se uma criança ela está trazendo alguns quadros de ansiedade, quem dá diagnóstico é médico, tá? Mas o psicólogo, um profissional que está acompanhando a criança, ela pode levantar uma hipótese diagnóstica. E isso ajuda muito no diagnóstico médico. Porque muitas vezes a criança que vai para um neuropediatra, um psiquiatra infantil, são poucas sessões. Então o médico ele não consegue, é impossível ter muito tempo e analisar de forma profunda, né? Porque é muito difícil, não tem como. Então, o psicólogo, ele acaba auxiliando nesse olhar, nessa avaliação, porque um psicólogo, uma criança que está no processo de terapia, ela está semanalmente ali, as sessões, então o profissional interage muito mais com ela e assim, é natural que um psicólogo ele vai conseguir olhar de uma forma muito mais aprofundada, por conta do tempo e da frequência dessa criança no ambiente clínico. Então, auxilia muito. Apesar do médico dar o diagnóstico, sempre que, né, se tiver ocorrendo aí com seu filho algum quadro de ansiedade, eu sugiro levar para os dois. Leve para o psicólogo, que a partir das sessões ele vai conseguir levantar uma hipótese e observar se existe ou não um quadro de ansiedade, e também para um neuropediatra ou um pediatra infantil. Porque é nesse olhar multidisciplinar que a gente consegue diagnosticar ou não, né, um quadro de ansiedade, tá? Outro ponto importante é que crianças que elas realmente têm quadro de ansiedade, mesmo que eu digo ansiedade patológica, elas normalmente adquirem de uma herança genética. Ou seja, o transtorno de ansiedade tem muita carga genética. Se na família tem pessoas que têm transtorno de ansiedade, né, uma TAG, por exemplo, que é um transtorno de ansiedade generalizada, uma criança ela tem grande probabilidade de desenvolver também um quadro de ansiedade, tá? Porque, como eu já disse aqui algumas vezes, nós seres humanos, a gente é constituído e a gente é formado não só pelo nosso meio, mas também pela nossa carga genética. Então, é a nossa carga genética, a nossa educação, a forma como a gente é criado, o meio e a cultura onde a gente está inserido. Então, a criança, ela também pode trazer uma carga e uma hereditariedade da ansiedade, como não só a ansiedade, mas também outros quadros, como a depressão, né? Como um toque, como qualquer outro transtorno, a gente traz muita carga genética. Então, a ansiedade, ela traz, a gente precisa observar no nosso contexto familiar se existe um histórico de pessoas que têm um transtorno de ansiedade, tá? Mas também tem uma ansiedade que eu costumo dizer que é uma ansiedade, além do diagnóstico, às vezes a criança, ela tá ali com o genezinho, ela tem na genética dela essa predisposição, mas o meio em que essa criança está inserida, ela aprende também por modelagem a ansiedade. Então, a ansiedade, ela também é aprendida. Então, se, por exemplo, essa criança está inserida em um contexto em que os pais são muito ansiosos, ela provavelmente vai absorver e vai aprender esse comportamento de uma forma espontânea e natural, sem nem muito esforço, porque a criança é como uma esponjinha, ela vai aprendendo. Você às vezes nem percebe, mas a criança ela está ali observando, ela acompanha e ela aprende por modelagem. Então, pais, né, ou uma mãe ou um pai que é um pai ou uma mãe que é ansioso, né, qualquer um dos dois, a criança ela pode aprender através desse modelo a ansiedade. Então é super comum crianças elas relatarem sintomas e quadros de ansiedade, e quando a gente vai investigar um pouco a dinâmica dessa família, a família é extremamente ansiosa, a mãe muito ansiosa, o pai muito ansioso, muito preocupado. E isso de alguma forma transparece para essa criança
E essa criança, ela vai aprender assim, porque ela entende, e ela vai entender a partir dessa dinâmica, que a forma de funcionamento normal é a funcionalidade para lidar com os problemas, para lidar com a vida, e ela vai, absorve isso e aprende esse comportamento, tá? Então, a ansiedade, ela também pode ser aprendida, e por isso que a gente tem que sempre prestar atenção. O autocuidado é tão importante no aspecto educacional. A gente precisa sempre olhar para o adulto, né, para o sujeito que cuida dessa criança, os aspectos que precisam ser trabalhados, porque de alguma forma isso vai ser, de alguma forma isso vai respingar na criança. É óbvio, gente, que não existe uma pessoa que seja perfeita nesse mundo. Todo mundo tem seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? E quando eu falo que o pai e a mãe, né, buscar o autocuidado, sempre trabalhar a questão da saúde mental, se é ansioso, trabalhar essa ansiedade, não é para ninguém ficar perfeito, não é para ninguém virar um pai ou uma mãe perfeita, que não é livre de tudo e não sente nada e que não tem nada, não é nada disso, é só para a gente sempre melhorar o que a gente pode melhorar na nossa vida, o que a gente pode trabalhar, tanto para a gente em si, para você mesmo, que é muito importante, né, você se olhar, como também o reflexo com relação à criança, né, os benefícios que você faz para você e para o seu filho. Então, a ansiedade é um comportamento também aprendido. Então, é super comum crianças elas serem ansiosas por conta disso, por conta desse aprendizado, tá? E aí entra um outro ponto, que é uma ansiedade que eu considero, né, que entra no aspecto de uma ansiedade natural, que é o desconhecimento e a falta de compreensão de tempo de uma criança, principalmente as pequenas, né, que gera justamente aquela repetição, aquelas perguntas repetitivas que as crianças fazem, de meu aniversário está chegando, o aniversário no sábado, está na segunda, e aí a criança pergunta todos os dias se o aniversário está chegando, né? Tem crianças que passam 2, 3 meses perguntando, é hoje? É amanhã? É nesse final de semana? E fica perguntando repetidas vezes. Então, isso acontece, gente, muito comum, isso é muito comum de acontecer, porque normalmente crianças, até mais ou menos uns 7 anos, 6, 7 anos, elas não têm muita noção de tempo. Então, as crianças, elas não têm uma noção de tempo, então é normal elas não entenderem. Por mais que você diga no final de semana são quantos dias, demora quanto, então elas não têm. Então elas acabam sendo repetitivas mesmo, de perguntar. Da mesma coisa de uma viagem, quando elas estão num carro ou num avião. Se você disser para uma criança de 5, 4, 5, até 6 anos, não falta 1 hora, 2 horas, para ela não sabe se é muito ou se é pouco. Não tem essa noção cronológica, ela não tem essa noção de tempo real e concreto. Então, aí que muitos pais confundem, isso é ansiedade? Não, não é ansiedade. É apenas uma dificuldade que a criança tem de entender essa noção de tempo. Então, não precisam se preocupar se a criança ela pergunta se está chegando, se é o aniversário dela no final de semana ou no outro mês. Não se preocupem com isso é normal, principalmente com crianças menores. Crianças menores, elas ainda não estão no pensamento concreto. Então, é muito difícil elas fazerem essa ligação de tempo de 1 hora, pouco é muito. No final de semana, quantos dias faltam? Falta pouco, falta muito tempo. Elas não têm essa noção. Muito menos noção de meses, né? Muito menos a noção. Faltam 2 meses. Para ela, 2 meses é o quê? 1 ano, 2 anos. Ela não tem nem noção do que é. Então, isso não é ansiedade, isso é somente ainda a imaturidade da criança. Então, não se preocupem nesse aspecto, tá? E aí, outro ponto importante. O que é que ajuda nos aspectos da ansiedade? Né? Quando a gente fala de ansiedade, eu vou falar de uma ansiedade que não é uma ansiedade patológica, tá? Uma ansiedade, um transtorno de ansiedade. Carol, ranger os dentes e sono agitado podem indicar ansiedade? Podem, sim, indicar ansiedade, tá?
Então fique atenta, pode indicar sim, e é comum a ansiedade interferir no sono e principalmente no ranger dos dentes, tá? Sugiro procurar um profissional, não sei se ela é acompanhada, é sua filha ou seu filho, não sei, mas ser acompanhado para observar, tá? Observe também em que momento, se são todos os dias que isso acontece, ou dias específicos, se for realmente dias específicos, o que é que acontece? Acontece alguma coisa diferente nesse dia? Faça um papel de investigador aí e também leve para um profissional para avaliar melhor, tá? Leve para um psicólogo, porque a partir das intervenções e desse contato com a criança, ela vai ter, ele ou ela, né, o psicólogo vai ter essa noção de que quadro, né, como é esse quadro de ansiedade, ou não, se não é, enfim, mas provavelmente é. Sim, como que a gente ajuda uma criança, e eu vou falar depois do aspecto de um transtorno de ansiedade, como é que a gente ajuda, primeiro, uma criança que entra nesse aspecto de ansiedade, mas uma ansiedade saudável, né, de uma expectativa, de essa falta de noção de tempo. A gente, nesses casos, o que é que eu sugiro? Eu sugiro que torne para a criança de uma forma mais concreta essa ansiedade que ela está passando. Por exemplo, se uma criança ela está numa expectativa do aniversário dela, então é a expectativa do aniversário, que o aniversário vai acontecer. Você pode, por exemplo, montar um calendário que ela vai marcando X nos dias até chegar no dia do aniversário, porque aí ela vai tendo uma noção mais concreta de quanto tempo falta, né? É muito bom para a criança, para ela ter essa noção e aprender também essa noção de dias, né? Dias da semana, de tempo, como também poupa um pouco os pais. Vixe, um trava-línguas agora. Poupa um pouco os pais de ficarem todo o tempo escutando, né? Quando é. E amanhã? E é no final de semana? E aí você pode utilizar o calendário. Outra coisa, se você acha que o seu filho ele tem a tendência de ser ansioso ou de ficar muito numa expectativa, é interessante você não avisar ou não falar com muita antecedência. Então, se, por exemplo, ele gosta muito de ir para um espaço para brincar, né? Que as crianças adoram, aqueles espaços às vezes de shopping, que tem de brincadeira, de jogos, e ele ama. E aí você tem a intenção de levá-lo no final de semana. Deixa para falar um pouco mais perto, não fala 8 dias, 9 dias, 10 dias com antecedência, porque isso é pior, a criança ela vai ficar nessa expectativa, ela não tem noção de tempo. Então deixa para falar um pouquinho mais perto. Se é no sábado, chega para contar na sexta, na quinta, na sexta-feira, porque aí fica mais próximo, né? Tanto a criança ela fica menos ansiosa, quanto também, né? Você também não fica sobrecarregada e cansada de estar perguntando se é hoje, se é amanhã, se é hoje, se é amanhã. E aí vocês podem fazer a programação. Então, avise também a criança um pouco mais próximo, tá? Noção de horário e de tempo. Mostrem também relógio, tem relógios infantis que são fáceis, então você pode mostrar o tempo. Isso também ajuda a tornar para a criança mais concreto. Então, imaginem que a criança ela não tem essa noção de tempo. E vocês precisam de alguma forma diminuir essa ansiedade, mostrando de forma mais concreta, para que isso dê uma acalmada nela, para que ela entenda melhor o que é, o quanto tempo, quantos dias. Isso ajuda muito, tá? E no aspecto de uma ansiedade, e aí aquela coisa da ansiedade, que é de um transtorno de ansiedade. Aí, gente, é com um profissional, tá? Ninguém dá conta de tudo sozinho. Se você observa que a sua criança ela é ansiosa, né? Se na sua família as pessoas são ansiosas, e aí já acende um sinalzinho de alerta vermelho, que a gente precisa prestar atenção, leve a criança para um profissional, para um psicólogo, para que essa criança seja acompanhada, tá? A criança que ela é acompanhada, quanto mais cedo,
melhor, porque ela vai desenvolvendo habilidades para lidar com a ansiedade de forma saudável, certo? Para ter controle, para lidar, para que essa ansiedade ela não seja paralisante para essa criança, não seja uma ansiedade disfuncional que atrapalhe, né? E não chegue a um ponto que essa criança interfira de alguma forma na socialização, né? No sono, enfim, na funcionalidade dela em si, tá? Deixa eu ver aqui se eu esqueci mais de alguma coisa. Um ponto super legal que eu gosto e que funciona tanto para criança quanto para adultos. O mindfulness, né, que é a atenção plena. Algumas pessoas já conhecem, acredito eu, aqui na live, que já ouviram falar no mindfulness. E o mindfulness é um tipo de meditação. E eu trago aqui algumas vezes sobre isso, né, sobre o mindfulness, porque eu acho fantástico. Realmente, as técnicas do mindfulness são maravilhosas. E elas funcionam também para crianças, e muita gente não sabe disso. A gente pode exercitar o mindfulness com as crianças. Então, a atenção plena, né, que é o mindfulness, ela trabalha o aqui e agora. Então, é justamente a gente parar de ficar olhando lá para frente, ou se preocupando, ou antecipando determinadas coisas, e a gente focar no nosso presente, nas nossas atividades, no nosso aqui e agora. E tem formas e exercícios da gente fazer, executar, para que melhore o nosso aqui e agora, a nossa atenção no presente e diminua a ansiedade, tá? Então, o Mindfulness, eu vou trazer uma atividade, vou trazer duas atividades para vocês. Uma não, vou trazer duas aqui atividades para vocês para trabalhar com as crianças. Uma que é bem legal e que eu gosto, gente, Mindfulness é M-I-N-D-F-U-L, eu acho que só tem um L, não sei se tem dois L's. N-E-S-S, se eu não me engano. São dois S no final, tá? Vou trazer dois exercícios para vocês praticarem com as crianças que eu gosto muito. Inclusive, um deles dá para você também praticar. Você, adulto, né? O primeiro deles é utilizar, vocês vão pegar algum ursinho, alguma coisa, o ideal é que seja um urso, uma almofada, alguma coisa fofinha, e vocês vão ajudar a criança a trabalhar a respiração. Então, você deita, pode ser, por exemplo, antes de dormir, deita a criança na hora de antes de dormir, e aí você vai colocar a almofada ou o ursinho, alguma coisa fofinha na barriga, no abdômen da criança, e você pode fazer junto com ela, inclusive, porque eu acho que isso também gera interesse na criança quando o adulto faz com ela. Você coloca o urso na barriga, e aí você pede para a criança respirar fundo e começar a observar quando ela segura o ursinho na barriga ou a almofada, né? Que o ursinho ou a almofada, ela sobe e desce no momento que ela respira. Então, quando você trabalha isso e ensina a criança a respirar, você estimula para que a criança preste atenção no próprio corpo, no movimento do abdômen que levanta, sobe e desce. E aí ela vai servir, o ursinho e a almofada vai servir como um parâmetro para ela perceber, né, esse movimento na hora que ela respira. E isso ajuda a ela focar no aqui e agora, na própria respiração, no corpo. Isso relaxa. Isso é o que a gente faz também na meditação. Quando nós meditamos, colocamos a mão na barriga, né? E faz um trabalho de respiração, é justamente para ajudar a nossa concentração, para que a gente se concentre no nosso corpo, na nossa respiração. Então, utilizar esse recurso com a criança ajuda muito a relaxar, a diminuir a ansiedade, né? A dar uma baixada aí na energia. Por isso que é tão interessante fazer isso antes de dormir, porque dá uma relaxada. Tá? Então, vocês podem utilizar com um ursinho de pelúcia ou com uma almofada. Experimentem e depois vocês me contam. E a outra
A outra estratégia que eu gosto muito também, que também dá para adulto, é prestar atenção nos nossos sentidos. E aí dá para você fazer essa atividade, por exemplo, em uma praça com a criança, em um ambiente de ar livre, em um ambiente onde tem natureza, tem árvore, tem bicho. Você pode fazer isso num ambiente livre, aberto, ou em casa também. Como é que funciona? Você vai propor para a criança, né, é como uma brincadeira, uma atividade, ela prestar atenção nos sons. Então ela vai prestar atenção nos sons, vai prestar atenção se quer que tá, qual é o som que está predominando aqui? É o som o som de passarinho, ou é um som da árvore, ou é o som de crianças gritando, ou é o som do carro. Então você estimula a criança a prestar atenção ao seu redor, nos sons, nos barulhos. Em casa também pode funcionar. Às vezes a criança pode prestar atenção no ventilador, no ar-condicionado, no som dos carros, até no silêncio mesmo. O silêncio também tem som. Quando tá tudo silencioso, até o silêncio gera um som. Então, prestar atenção. Isso ajuda a criança a prestar atenção e ficar presente no aqui e agora. Tá? Isso também é uma forma de meditação. Você pode utilizar os sons, você pode utilizar sensações táteis. Então, dá para a criança algum objeto e pedir para ela prestar atenção na textura, prestar atenção, né, qual é o tamanho, se é pesado, se é leve. Isso ajuda muito também para focar no aqui e agora. Prestar atenção, também utilizar o sentido da visão. Então, trabalhar com a criança... Voltou? Porque falhou aqui, deu uma falhinha aqui na internet. Pedir para a criança prestar atenção em algum objeto, focar nesse objeto, descrever esse objeto, tá? Então, você pode utilizar qualquer um todos os sentidos, que você pode pedir para a criança utilizar todos os sentidos, né? Claro, por partes. Ou você pode escolher um sentido, né, para a criança prestar atenção. Claro que com crianças bem pequenas, 3 anos, 4 anos, o ideal é você escolher um sentido, né? Porque às vezes é muita informação para a criança. Então pede para ela prestar atenção nos sons. E aí dá para você fazer isso tanto em casa, mas também em um ambiente livre. Eu gosto muito de fazer essa atividade, né? E sugiro que seja em algum espaço aberto. Em algum lugar, que um parque, onde tenha plantas, onde tenha natureza. Porque aí a criança ela fica muito mais atenta, estimula, aguça os sentidos da criança. Então é bem melhor. Mas se não puder ser fora de casa, vocês podem com toda certeza fazer em casa também, tá? Então esses 2 exercícios servem para criança e também para adulto, viu, gente? São atividades que dá para qualquer idade, tá? Bom, deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisa na minha pesca aqui, que eu anoto tudo bagunçado. Faltando alguns minutos para começar a live, eu começo a escrever enlouquecidamente para não esquecer nada na live, mas eu acho que foi tudo mesmo. Gente, eu vi várias pessoas aqui falando dos filhos, né, no aspecto de ansiedade. E, gente, não hesitem de procurar um profissional, tá? Meu filho sempre está preocupado com o que vai acontecer no futuro, por exemplo, daqui a 1 hora, vive nessa ansiedade. Aí eu sugiro que procure um profissional, né? Se a criança, ela é frequente essa preocupação do que vai acontecer daqui a pouco, vai acontecer depois, aí já com certeza deve estar gerando sofrimento para essa criança, porque ela deve ficar todo o tempo pensando, né? Se existe uma frequência, uma intensidade nesses pensamentos, aí é muito interessante ele ter um acompanhamento por um profissional, tá? Porque ele pode estar o que a gente chama de previsão do futuro. Então, isso pode acontecer tanto com criança quanto com adultos. Então, é uma que a gente fala, vou falar de um nome técnico, mas depois eu explico para vocês de uma forma mais simples. A gente fala que é uma disfunção de pensamentos, é um pensamento automático disfuncional.
Mas isso não é nenhum transtorno, não é nada, um bicho de sete cabeças, não. Existem alguns pensamentos que eles são funcionais e disfuncionais, que são bons e que não ajudam. E às vezes a gente começa a desenvolver alguns pensamentos automáticos que atrapalham. E aí é isso que gera muitas vezes a ansiedade ou qualquer outro quadro. E aí a gente precisa, né, um profissional, um psicólogo, trabalha justamente os pensamentos para que trabalhe uma funcionalidade nesses pensamentos, para que essa criança ela comece a trabalhar o confrontamento, ela aprende a confrontar e entender se é real ou não essa preocupação, se tem fim ou não essa preocupação. Então, é como se a gente treinasse, né, o psicólogo, eu vou falar de uma forma bem assim, simples, não é tão simples, mas de uma forma mais simples para que vocês compreendam. É como se a gente treinasse, né, a cabeça da criança para que ela transforme esse pensamento em um pensamento saudável e funcional, e não disfuncional, pois não tem como a gente ter controle daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, daqui a 3 horas. Imagine todo o tempo a gente está querendo prever o que vai acontecer daqui a algumas horas. Isso gera uma ansiedade, gera uma tensão, gera um sofrimento. Então, o profissional ele vai conseguir trabalhar esses aspectos de pensamento, tá? Por isso que é importante um psicólogo, um profissional para trabalhar, tá? Então é isso, gente. Fico por aqui. Tem muita gente perguntando, vai ficar salva, não sei o quê, vai ficar salva? Fica, gente. Vou deixar salvo. Vou deixar salvo. E aí você, quem não conseguiu ver todo... e tô vendo aqui sugestão de live, de Todd, tá? Ok, gente, gostei, tô vendo aqui vocês. Eu fiz até uma live, não sei se vocês recordam, não sei se tem muita gente nova aqui, mas eu fiz uma live uma vez de TDAH, mas eu faço de novo, não tenho problema nenhum, faço com o maior prazer. Eu gosto de temas assim. Às vezes, eu fico com receio, eu vou ser muito franca, às vezes eu fico com receio de trazer aspectos muito, assim, por exemplo, coisas muito específicas, né, de TDAH e tudo, mas eu percebo que tem muita mãe, muito pai que tem, né, uma criança com TDAH, ou que tem receio, ficam na dúvida se essa criança tem TDAH ou não. E eu acho que é um tema também bem interessante e eu acho válido trazer novamente. Vou pensar direitinho se eu faço na outra semana ou dá um tempo, porque eu me recordo que eu falei de TDAH, não tem tanto tempo assim. Eu falei já tem um tempinho. Mas vou dar uma olhadinha nos temas mais recentes e ver se a gente pode realmente abordar esse tema na próxima semana, tá? Então é isso, meu povo. Fico por aqui. Boa noite, gente. Obrigada pela participação de vocês. Mais uma vez, todas as quartas estão aqui guerreiras comigo. Adoro. Não consigo ver todos os comentários. Vejo às vezes assim os comentários passando. Consigo ler alguns, às vezes eu não consigo ler todos. Não consigo também responder a todo mundo. Desculpa, gente, porque né, se eu parar muito tempo e ficar respondendo, eu perco o raciocínio, eu não consigo trazer conteúdo. Mas eu vejo algumas perguntas de vocês, vejo assim por cima. Tá? E é isso. Obrigada, gente. Um beijão, boa noite. Espero que ter contribuído de alguma forma para vocês aqui nessa quarta com esse tema. E façam e exercitem, tá? O Mindfulness. E coloquem em prática esse exercício. Depois vocês me contam como é que foi. Tá bom? Beijo, gente. Boa noite. Tchau.